Muito bem, amigos, esse é o terceiro e último vídeo dessa semana. Você vai poder me acompanhar aí em Esdras no capítulo 6, do versículo 13, vai seguindo aí. Vai falar sobre a cooperação dos governadores, né, a oeste do Eufrates, para a construção e manutenção do templo de Deus em Jerusalém, por ordem do rei Dário. E eu acho interessante, olha aí o finalzinho do último vídeo dessa semana, o último, né, passado aí. Você vai ver que interessante que foi o decreto de Dário. Maravilha. Quando Deus está comigo, quando Ele está à minha frente, quando Ele está adiante, os propósitos dEle nunca se frustram, né? Amém? Vamos então a Esdras capítulo 6. No versículo 13 diz que, tendo recebido o decreto do rei Dário, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles cumpriram plenamente, né? Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Ageu e Zacarias, contemporâneos aqui. Eles terminaram a construção, ou a reconstrução do templo, conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. No caso aqui, foi citado Artaxerxes, porém o filho do Ciro tinha decretado que era para parar. E esse Artaxerxes aqui, então, na história geral, a gente vê que depois de Ciro, quem ficou governando foi o filho dele. Esse filho dele, depois, na semana passada, você pode ver aí a história do Império Romano de Ciro até Dário, para você ficar bem, entendendo bem essa história toda aí. O livro de Zacarias, capítulo 7, né, do versículo 1 em diante, vai falar que foi proclamado aí um jejum, segundo a datação da Bíblia em ordem cronológica, 4 de dezembro de 519 a.C. Certo? Versículo 1 de Zacarias 7 diz que no 4º ano do reinado do rei Dário, olha, eles começaram a reconstruir no 2º ano. 2 anos depois, aqui no 4º ano, essa história agora. Certo? Veio a palavra do Senhor Zacarias no 4º dia do mês, do 9º mês, o mês de Quisleu. Foi quando o povo de Betel enviou Cerezer e Regen-Meleque com seus homens para suplicar ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo, do Senhor, dos exércitos, e aos profetas: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Então o Senhor dos exércitos me falou: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º mês durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Não são estas as palavras do Senhor, proclamadas pelos antigos profetas, quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Negueb e Cefelá eram habitados? E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias: assim diz o Senhor dos exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros, não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Mas eles se recusaram a dar atenção. Teimosamente, viraram as costas e taparam os ouvidos. Endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Verso 13. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Opa, peraí, aqui é muito grave. O Senhor é bom, queridos? Mas ele também é justo. Olha aí. Isso é Zacarias 7, versículo 13. Eu chamei, vocês não me deram ouvidos. Quando vocês me chamarem, também não vou ouvi-los. É justo? O Senhor está ouvindo você? Ele está respondendo você? Muitos de nós queremos ser ouvidos pelo Senhor. Mas quantos de nós têm ouvido o Senhor? Quantos de nós têm ouvidos para ouvir? Quantos de nós têm atenção, reverência, respeito àquilo que Deus fala em nosso coração? E quantos são aqueles que não têm atitude de obediência, de honra, de respeito para com aquilo que o Senhor determinou? E então, ao invés de simplesmente prestar obediência, a gente elabora rapidamente uma resposta, uma desculpa, e diz: eu só pequei assim, porque fulano também pecou. Eu só pequei assim contra o Senhor, porque eu era fraco, porque
Ah, não, é que eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu não tinha experiência, eu não me senti preparado, eu isso, eu aquilo e eu aquilo outro. Analisem hoje. Zacarias 7,13. Marquem na cabeceira da sua cama. Gravem na porta da geladeira, na porta da casa, em tudo quanto for lugar. Quando o Senhor falar com você e comigo, e nós não ouvirmos o Senhor, nós vamos precisar que Ele nos ouça, nos escute quando gritarmos por socorro. Ele não nos ouvirá. E isso que está aqui em Zacarias 7, verso 13, você vai encontrar novamente no final do capítulo 1 de Provérbios, se eu não estiver enganado. Tá? Os últimos versículos, 4 ou 5 últimos versículos. Versículo 14 de Zacarias 7 diz assim: eu os espalhei com um vendaval entre nações que eles nem conhecem. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Ah, não foi Deus que fez isso, não? Não. Quem fez isso foi a minha desobediência. A desobediência do povo, do meu povo, diz o Senhor. Era a terra que manda leite e mel. Se o Senhor disser que essa terra chamada será é a terra que manda leite e mel, ela vai ser. Porque tudo acontece pelo poder da palavra de Deus. Ele criou todas as coisas pelo poder da palavra dele. E todas essas coisas são mantidas pelo poder da palavra dele. Porém, quando eu passo por cima dele, quebro os seus preceitos, não observo os seus estatutos, aí, ao invés de bênção, o que vai entrar em ação para mim são as maldições. Elas vêm e me alcançam por causa da minha desobediência. Bom, vamos adiante, um pouquinho mais. Zacarias, no capítulo 8, e no versículo 1 diz assim: mais uma vez veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, sendo assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho muito ciúme de Sião, eu estou me consumindo de ciúmes por ela. E assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade. Cidade da Verdade. E o monte, no caso o Monte Santo, né, o monte do templo, o monte sagrado, o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado. Versículo 4 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala, por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo, naquela época, será impossível para mim? Declara o Senhor dos Exércitos. Ele pergunta: será difícil para mim? Será impossível para mim? Verso 7, diz o Senhor dos Exércitos: salvarei meu povo dos países do Oriente e do Ocidente, eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém, serão meu povo, e eu serei Deus deles, com fidelidade e justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês que estão ouvindo hoje estas palavras, já proferidas pelos profetas quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído, pois antes daquele tempo não havia salário para os homens, nem para os animais, ninguém podia tratar dos seus negócios com segurança por causa de seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Mas agora não mais tratarei com o remanescente deste povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura, a videira dará seu fruto, a terra produzirá suas colheitas, e o céu derramará o orvalho. E darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente deste povo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei, e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes sejam fortes. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Né? Ele vai falando aqui ainda do versículo 14 até o versículo 23. Quero que você leia aí do versículo 14 ao 23. Né? E aí a gente chega ao ano 516. O que tem no ano 516, gente? 516, a dedicação do templo. Bom, então, e por que é importante a gente saber datas? Veja bem, se você observar a datação da Bíblia em ordem cronológica, você vai perceber que em 539, isso é 23 anos antes, Ciro subia ao trono e estava liberando os judeus para virem, no caso, para Jerusalém. Então, 20 anos antes, no ano 536, eles estavam chegando em Jerusalém e estavam reconstruindo o altar e o templo. Então, naquele mesmo ano, a gente vê que, ou no ano seguinte, houve uma interferência dos samaritanos. No ano 529, aconteceu a morte do Ciro, e Cambises, o filho dele, assumiu, depois fez um decreto de que tinha que parar a obra, e a obra parou por 7 anos. No ano 525, o Cambises, na verdade, ele morreu depois de conquistar o Egito, e o Dário assumiu. E somente
depois de 3 anos da morte de Cambises, foi que Dário assumiu, porque tinha uma conspiração lá, o pessoal estava querendo o trono, mas ele conseguiu tomar. O Dário era tipo comandante da guarda, né, do exército de Ciro. Bom, nessa época aí, Zacarias já estava profetizando juntamente com Ageu sobre a retomada da reconstrução do templo. Em 521 a.C., a reconstrução foi retomada e em 517 o templo foi construído ou reconstruído, ficando a inauguração para o ano 516 a.C., quando eles celebraram a Páscoa, certo? Então, passados 23 anos depois que eles estavam na Terra da Promessa, foi que eles conseguiram reconstruir o templo. 23 anos, 23 longos anos depois que eles estavam na Terra da Promessa. O templo que o Ciro comandou, ou ordenou que fizesse, tinha que ter 27 metros de altura por 27 de largura, não fala em comprimento. O tabernáculo de Moisés, ele tinha 9 metros de largo, 27 metros de comprimento e 13,5 de altura, né, o tabernáculo. O de Davi ninguém sabe, o tabernáculo de Davi, e o templo de Salomão é que era assim também, 9 metros de largo, 27 de comprimento e 13,5 de altura. Vamos para a gente concluir aqui em Esdras capítulo 6, estamos, versículo 16. Estamos em abril do ano 516 a.C., diz que, então, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, na verdade, o povo de Judá. Agora, Judá é o representante legal de Israel. Tanto é que hoje, quem mora lá em Israel é o povo judeu. As 10 tribos nunca mais voltaram oficialmente, não. O povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os restantes dos exilados, celebraram com alegria a dedicação do templo. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. Bodes. E organizaram os sacerdotes em suas divisões, os levitas em seus grupos, para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. Na verdade, quem organizou bem direitinho isso aí foi o rei Davi, né? Foi por ordem de Moisés que tudo foi organizado, mas quem deu os detalhes direitinho foi Davi. Na época que funcionava a tenda, né? A tenda, o tabernáculo de Davi, antes da construção do templo, no caso que foi construído por Salomão. Então, 14 a 21 de abril do ano 516 a.C., foi a celebração da Páscoa, já com o templo concluído, né? Tá bom? E eu quero que você anote aí o Salmo 146 e que você leia também Esdras 6, do versículo 19 ao 23. Tá? Salmo 146, Salmo 111, Salmo 112, 113 e 116 e 117. Voltando aqui. Bom, celebração da Páscoa, você vai ver em Esdras 6, do versículo 19 ao 22. E aí eu quero que agora você aproveite esse final de semana aí para você ler salmos que estão colocados cronologicamente nesse momento na Bíblia em ordem cronológica. Trata-se do Salmo 146, Salmo 111, 112, 113, pula para o 116 e 117. Todos esses salmos, na Bíblia em ordem cronológica, são colocados nesse momento aqui. E vem aqui agora o nascimento de outro Zorobabel, não é o primeiro, né? Outro Zorobabel, no ano 513 a.C. Continuação das advertências do profeta Zacarias, ano 494 a.C. E na semana que vem nós vamos ver sobre o conflito vindouro entre Israel e Alexandre, o Grande. Opa! Por quê? Israel e Alexandre, o Grande. E aqui a gente já vê o final do Império Medo-Persa e o início do Império da Grécia, né? Alexandre da Macedônia. Fiquem com Deus. Semana que vem tem mais Conhecimento Bíblia, se o Senhor nos permitir.